Olá, bem-vindos às Dicas de Pomba Real. Para hoje eu trago algumas dicas, algumas táticas que ao longo desses anos eu tenho usado para tentar que o salário estique. Embora a gente saiba que é muito difícil isso acontecer, mas tentar que o salário cubra a maior parte das despesas ao longo do mês. Salário, rendimento, o que for. Portanto, são pequenas dicas de economia doméstica. Eu vou olhar aqui porque eu fiz os meus apontamentos aqui. Portanto, é um grande, eu acredito que seja para muitas famílias a gestão do salário, como foi também para mim ou como tem sido para mim ao longo desses anos, gerir o salário, fazer com que todas as despesas que a gente tem em casa caibam no salário. É de facto uma ginástica, uma luta muito grande. E ao longo fui desenvolver algumas táticas, táticas essas que hei de partilhar aqui convosco hoje. Portanto, uma das primeiras coisas a fazer devemos começar por identificar o tipo de despesas que nós temos em casa. Eu acredito que cada casa é uma casa, naturalmente. As famílias têm as suas características específicas. Então, é importante que cada um identifique quais são as despesas que têm e depois dividi-las por categorias. Eu normalmente faço também. Dividir as despesas por categorias, por periodicidade, importância, necessidade, por aí além. Portanto, eu vou dizer como eu faço. Eu normalmente divido as despesas por fixas, despesas correntes, despesas eventuais e extraordinárias. E pode haver outras, naturalmente. Nas despesas fixas, eu incluo escolas, creche, renda, o dízimo para os cristãos sabem o que é, dízimo, a poupança, seguro de saúde para quem tem um plano de saúde, TV, internet, portanto, todas aquelas despesas, eu chamo fixas, porque são aquelas despesas que normalmente não variam muito, o valor é normalmente o mesmo. Mensalmente são aquelas despesas que nós temos obrigação mensal. Depois temos as correntes, eu divido pelas despesas correntes, portanto são aquelas que, apesar de serem mensais, elas muitas vezes variam. É a água, o consumo de água, nem sempre a gente consome a mesma tem o mesmo consumo mensal, energia, transportes. Nos transportes eu refiro aos táxis que a gente apanha, ao combustível, aquelas despesas que a gente tem, para quem tem carro, com o próprio carro, telefones, refiro-me ao saldo e por aí, compra de alimentos, que é das coisas mais importantes nesta classificação, né? Para mim é das mais importantes. Compra de alimentos, detergentes, lazer. Eu incluo o lazer porque o lazer deve fazer parte da nossa vida. Não é fácil, sei que não é fácil para muitas famílias, mas muitas vezes a gente pensa que lazer, para ter lazer, precisa sempre de gastar dinheiro. Nem sempre a gente precisa de gastar dinheiro, mas pronto, eu incluo também o lazer aqui. Depois temos as eventuais, que são aquelas que nós não fazemos mensalmente, são aquelas despesas que a gente tem, que às vezes são trimestrais, semestrais, depende muito, que eu aí incluo as roupas, material escolar, cosméticos, comemorações, não podemos esquecer, nós temos nas famílias, temos os aniversários, há aquelas pessoas que comemoram aniversários, aniversários natalícios, aniversários diversos. Então isso eu enquadro nas comemorações, férias. Todo mundo que trabalha, e mesmo quem não, merece o descanso.
E então as férias devem também fazer parte. Não é fácil, é verdade, mas para quem tem possibilidade de fazer, para mim, é na parte das despesas eventuais. E depois temos as despesas extraordinárias, que são mesmo aquelas que a gente faz extraordinariamente. Às vezes eu aqui incluo os eletrodomésticos, a mobília, porque há eletrodomésticos que ficam connosco na vida. A mobília também está nesta, mas também acontece muitas vezes que se estragam eletrodomésticos e a gente precisa de repor, então por isso eu ponho nas despesas extraordinárias. Eu hoje, e devido ao tempo, podemos não ter tempo para falar sobre tudo, eu vou me fixar nas duas primeiras, portanto, nas despesas fixas e nas despesas correntes. Bem, depois de dividir por categorias as nossas despesas, eu vou só mostrar aqui como é que eu me organizo, como é que eu me articulo em casa. Eu não vivo sem cadernos para apontamentos. Eu uso um caderno onde eu coloco todas as despesas mensais. Mensalmente eu faço uma descrição das despesas de acordo com as categorias que eu descrevi anteriormente, onde coloco todas as despesas. Começo sempre pelas fixas e pelas mais importantes, naturalmente. Para mim, das mais importantes está a renda da casa, no caso, quem vive numa casa arrendada, quem tem crédito bancário ou a renda resolúvel, portanto, é das mais importantes, é onde a gente vive, onde a gente tem o nosso lar, então deve ser prioridade. Incluo também as escolas, os colégios, para quem tem os filhos nas escolas privadas. Incluo o seguro de saúde, que é mesmo quem tem possibilidades de fazer, é das coisas, é algo que se deve mesmo, não digo investir, né, porque pronto, é um investimento para a saúde, naturalmente, mas é uma despesa muito, muito importante. O seguro de saúde, a poupança, naturalmente, um valor estipulado para a poupança que deve ser fixo e deve ser cumprido mensalmente. Para os cristãos, o dízimo é devido, eu pelo menos faço os possíveis de não falhar com o meu dízimo. Portanto, a TV e a internet é daquelas coisas que eu, apesar de serem despesas fixas, está no fundo das prioridades, porque entre deixar de pagar, por exemplo, o seguro de saúde ou tirar um valor para a poupança e pagar a TV, eu vou preferir pagar a poupança ou tirar dinheiro para a poupança e pronto. Então, eu tenho um caderno onde faço o apontamento de todas as despesas que eu preciso de fazer ao longo do mês. Para além deste caderno, eu tenho o caderno onde eu aponto as despesas feitas ou efetuadas ao longo do mês. Bem dividido, naturalmente. Eu tenho uma parte para as despesas fixas, uma parte para as despesas correntes, para as despesas eventuais. Isto para quê? Todos os meses, todas as semanas, eu normalmente faço isso semanalmente, todas as despesas efetuadas ao longo da semana, seja quais forem, nem que seja às vezes comprar uma garrafa d'água, pôr combustível no carro, não deite fora, ou pelo menos faça um apontamento. Eu normalmente faço isso, guardo as faturas para no final da semana, ou no dia da semana que eu tiver disponibilidade, sento-me e faço o apontamento de quanto gastei com as despesas correntes, das despesas fixas, todas as despesas efetuadas, todos os pagamentos, eu faço um apontamento. No final de cada mês, eu faço o somatório por categoria das despesas efetuadas e normalmente eu consigo ter uma percepção do que gasto ou quanto gasto por categoria.
Que meses gasto mais, porque há meses que de facto a gente gasta muito mais do que outros, e mais facilmente se consegue fazer poupança quando nós fazemos essa distribuição. Para mim, pelo menos, isto tem servido, tem ajudado bastante. Principalmente para aquelas famílias que têm rendimentos muito reduzidos, é importante fazer uma boa gestão do pouco dinheiro que se tem. O que é que acontece muitas vezes? Nós espalhamos-nos, né, termo assim muita coisa, mas acabamos por nos espalhar, compra isso, compra aquilo, não estamos estruturados, gastamos muito mais do que precisávamos de gastar. Mas quando a gente faz um plano mensal de como o dinheiro, o pouco dinheiro deve ser usado, mais facilmente a gente consegue se organizar. É verdade que o dinheiro não estica, é verdade que o poder de compra tem caído dia a dia, não é? As pessoas hoje têm muito menos capacidade do que antes, mas mesmo assim nós temos de nos adaptar. Temos de nos adaptar à nova realidade. Então, só com uma gestão bem rigorosa do nosso orçamento é que acredito seja possível nós termos um certo conforto ou podermos cumprir, honrar com os nossos compromissos mensais e ter um certo conforto familiar. Portanto, vou agora mostrar os meus, falei dos meus cadernos, mas eu vou mostrar bem. Portanto, eu uso estes cadernos para apontamento há muito tempo, há muitos anos, que eu não consigo viver sem estes cadernos para apontamentos. Nesta aqui eu faço a distribuição das despesas mensalmente. Portanto, é um caderno que eu uso o ano todo. E nesta aqui é onde eu faço a distribuição das despesas efetuadas já. Portanto, as faturas, vou guardando as faturas para no final da semana ou no dia que eu normalmente estipulo fazer o apontamento, né? E poder ter esta percepção dos valores gastos ao longo da semana e ao longo do mês, naturalmente. Bem, eu acho que hoje nos saímos da parte da categoria das despesas fixas. Vamos esmiuçar um pouquinho mais e nos próximos vídeos eu continuo ou falarei sobre as outras categorias, neste caso correntes, despesas correntes, eventuais e despesas extraordinárias. Uma dica, ainda nas despesas fixas, uma dica para as escolas. Para quem tem os filhos em colégios ou escolas privadas, uma forma de se fazer, de se poupar ou de se canalizar dinheiro para outra, ou para investimentos, né? Com relação aos investimentos, deixa-me apanhar essa parte. Quem estiver interessado em fazer investimentos, eu aconselho mesmo consultar alguém experiente na matéria, um gestor, economista. Nós hoje temos tanta gente com formação nessa área, especificamente na área de economia doméstica. Aconselho a informar-se, pedir ajuda a um especialista para fazer bons investimentos que de facto rendam, porque muitas vezes a gente pensa comprar carro é investimento. Não é. O carro não é investimento, a menos que este carro sirva para aluguer, para serviço de táxis. De outro modo, o carro não é um investimento, é mesmo uma despesa, que é a manutenção, o combustível e outros. Então é bom procurar um especialista que lhe pode aconselhar efetivamente que tipo de investimento, como fazer um bom investimento. Portanto, eu estava a falar das escolas. É um método que eu uso muito, é dezembro, a partir de novembro, dezembro, aproveitar aquela fase do 13º, de algumas empresas que pagam prémios aos trabalhadores, aproveitar aquela fase para fazer adiantar pagamentos. O que é que eu faço? As escolas
Se puder, pague trimestralmente, pague semestralmente, pague anualmente. É uma ótima forma de poupar, porque vai ficar apertada, né? Mas desde que consiga distribuir as despesas pelas outras categorias. Mas quando sentir que está desafogado, adiante pagamentos. Pode adiantar a escola, não é que é um pagamento que sabe o valor, pode, por exemplo, num mês que se sentir mais desafogada, paga 2 meses ou 3 meses. O que é que vai acontecer? Nos meses em que não tiver pagamentos da escola para fazer, pode fazer uma outra despesa. Imaginemos, estragou um ferro de engomar, sabe, tem de substituir o ferro de engomar estragado. Se no mês em que o ferro de engomar estragou, não teve de pagar a escola, por exemplo, mais facilmente consegue tirar este valor para essa despesa extraordinária. Falei da escola. A renda, nós em Angola é usual os pagamentos aos senhorios, os donos, os proprietários das casas, a gente fazer pagamento 6 meses, 1 ano. Né? Noutros sítios é que o pagamento é mensal. Mas se puder, né, para aquelas pessoas que, por exemplo, fazem pagamento mensal, pode também ir adiantando esses pagamentos. O que é que acontece? Nos meses em que estivermos um pouquinho mais folgados em termos financeiros, aproveite para aplicar noutras coisas. Às vezes precisamos fazer um arranjo em casa, consertar uma torneira, essas coisas que acontecem inesperadamente, porque a gente vive na casa, a casa vai se degradando, precisa de manutenção. Então, toda essa gestão que a gente faz, de adiantar de um lado para dar uma certa folga num certo mês, sempre nos vai ajudar para esse tipo de despesas extraordinárias que muitas vezes aparecem. Portanto, é um tema muito abrangente, é muito extenso, muita coisa tem para se dizer acerca disso, mas eu espero que pelo menos o pouquinho que abordamos acerca das despesas fixas tenha ajudado. Vamos no próximo live, eu prometo, continuamos a falar sobre as outras despesas. Espero sinceramente que tenham gostado ou tenha servido de ajuda. Agradecia que comentassem, que dessem também as vossas opiniões, sugestões sobre o tema ou sobre outros temas que eu poderei abordar aqui nas minhas dicas de Pamba Real. Subscreva o meu canal. Até a próxima. Obrigada.